Muito boa tarde, jovens. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos, uns momentinhos com vocês e, assim, em acréscimo, saudá-los, pedir a Deus suas bênçãos sobre cada um de vocês, que Jesus Cristo, nosso Salvador, os abençoe e os use grandemente em seu reino e os encha do conhecimento do seu programa correspondente para este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Recordam a celebração do ano 50 da declaração ou proclamação ou estabelecimento do Estado de Israel como nação? Não serão hebreus os últimos escolhidos que vão entrar? Se chegarem a ser hebreus, pois estamos muito perto. E não sabemos, mas por isso é que é preciso deixar que Deus opere e que Deus, pois, seja quem realize todo o seu programa para que assim tudo saia bem. Podem sentar, quero ter a bondade. Já que é uma saudaçãozinha, pois temos que estar vigiando. Porque nosso irmão Branham, vamos ver por aqui. Vamos ver em algum lugar por aqui. Isto está no livro dos selos. Diz 358 e 359 diz. Diz que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Isso foi quando estava vivendo em Harã e o anjo apareceu e falou que regressasse à sua terra. E quando ia regressando à sua terra, já estando em... Vamos ver como diz aqui. Capítulo 32, versículo 22 em diante diz, de Gênesis. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, ou seja, quando o varão anjo, e quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, ou seja, foi Peniel, porque disse, vi a Deus face a face, a minha vida foi poupada. Miguel, se no mapa podes conseguir Peniel para que os jovens vejam onde se encontra Peniel. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril.
Agora vejam vocês, foi em Peniel onde Jacó viu Deus cara a cara. Mas, no entanto, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E, entretanto, Jacó disse que viu Deus cara a cara também. Manoa, pai de Sansão, e a mãe de Sansão viram também a Deus, ao anjo do Senhor. Quando viam o anjo do Senhor, estavam vendo Deus. E Manoa, o pai de Sansão, vejam vocês, recebeu a promessa de que teria um filho. Colocariam por nome Sansão. Seria um dos juízes aí de Israel. E quando o anjo subiu pelo fogo, Miguel, subiu pelo fogo que estava queimando o sacrifício. Por aí subiu o anjo. E então Manoa e sua esposa perceberam que era o anjo do Senhor. E Manoa estava muito temeroso, dizia: hei de morrer, ou havemos de morrer, porque vimos Deus cara a cara. Sua esposa dizia: não vamos morrer, porque senão não nos seria prometido que vamos ter um filho. Ou seja, que usou a lógica. Não necessitava nem sequer ter revelação para perceber, mas o temor era tão grande no coração de Manoa, porque ele sabia, Deus tinha dito a Moisés, e aí estava na Escritura, e eles a tinham lido, que ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus disse: porque não me verá homem, viverá. E em seguida, em São João, encontramos que diz que ninguém jamais viu a Deus. E como pode ser possível que essas pessoas digam que viram Deus cara a cara e em seguida a Escritura diga que ninguém jamais viu a Deus? É que ninguém jamais viu a Deus a parte, ou seja, fora do seu corpo, quer seja teofânico ou corpo de carne que usou em sua primeira vinda. E o corpo de carne que usou através dos profetas do Antigo Testamento na porção correspondente a cada era. E nos corpos de carne dos anjos mensageiros de cada etapa da Igreja Gentia. Desde a primeira era até a oitava era. Até a era da pedra angular. Sempre a forma de ver Deus é através do véu de carne que tiver na terra. E fora disso, pôs em seu corpo teofânico da sexta dimensão. E nesse corpo teofânico da sexta dimensão é que Jacó o viu, também Abraão viu em diferentes ocasiões, apareceu-lhe, comeu com Abraão também, se materializou diante de Abraão e também tinha aparecido como Melquisedeque. E agora, ele é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, com o qual lutou aqui Jacó nesta ocasião, em Peniel. Em seguida, encontramos que na promessa da vinda do Messias era a promessa do anjo do pacto vestido de carne humana, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 2. Por isso enviou o seu anjo, seu precursor, anjo mensageiro da sétima etapa da igreja hebraica sob a lei, que foi João Batista, preparando o caminho, e em seguida, depois dele, viria quem? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, que é o anjo do Senhor. E como viria? Viria velado em carne humana, viria vestido de carne humana,
naquele véu de carne simples chamado Jesus de Nazaré. Vejam vocês, o véu de carne era um operário da construção, um jovem carpinteiro de Nazaré. Era algo simples, o visível, a parte humana. Mas a parte invisível, o que as pessoas não podiam ver com seus olhos, era o grande. Porque isso que não podiam, que os seres humanos não podiam ver, isso era Deus. E agora Deus, ninguém jamais o viu. Mas Ele se manifestou por meio dos corpos humanos que teve para esse propósito. Nos profetas do Antigo Testamento, na porção correspondente a cada era, em Jesus em toda a sua plenitude e nos anjos mensageiros de cada era, na porção correspondente a cada era. E na era da pedra angular conforme o que está ordenado para a era da pedra angular. Essa é a última manifestação de Deus, de Jesus Cristo, do anjo do pacto, em carne humana. E com essa se completará todo o seu programa, se completará o número dos escolhidos de Deus do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E com essa virá o chamado, com essa manifestação virá o chamado dos 144 mil hebreus, porque é o ministério com a grande voz de trombeta que chama e junta todos os escolhidos de Deus. Primeiro os escolhidos dentre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora veja o que continua dizendo aqui. Nosso irmão Branham diz: mas em seguida começou a regressar à sua terra porque tinha esse desejo e no caminho se encontrou com Deus e seu nome foi mudado. Mas nesse tempo ele estava muito preocupado porque temia a Esaú, quem o estava perseguindo. E notem no dinheiro, igual como será nesse dia quando os judeus fizerem um pacto financeiro com Roma. Agora, Esaú tinha necessidade. Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também não necessita Roma, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo e ali se manteve. Este anjo lhe disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Ó irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, vem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Assim como Jacó se agarrou do anjo, vejam vocês, agora os 144 mil vão se agarrar do anjo do Senhor de novo. Mas vejam como será tudo isto. Ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quando? Justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Estes dois profetas pregarão como João Batista e lhes dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade. Regressem a Deus.
E agora, o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora, se eu pudesse lhes responder isso corretamente, também poderia lhes responder quanto a Enoque. Mas não posso. O único que eu sei é o que dizem as Escrituras sobre a como será. Eu pensei, deixe-me dizê-lo dessa maneira. Oxalá os irmãos que ouviram essa fita entendam bem. Eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. O que será a vinda de Elias que pregará ao povo hebreu? O quinto Elias? Será um homem deste tempo ungido com esse espírito. E agora, na página 459, aquilo foi página 399 do livro dos selos. Agora a 458 e 459. Recordem que São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. Isso aplica tanto à igreja, ao Israel celestial, como ao Israel terreno. Porque os escolhidos entre os gentios escutarão a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a trombeta do evangelho do reino, soando, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Agora diz, páginas 458 e 459 diz, então é entre este sexto e sétimo selo, quando ele chama esta gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31, e enviará seus anjos. Não é somente um, mas dois. Com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som da trombeta. Sempre foi assim. A voz de Deus chamando a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vemos em Mateus 24, 32 que Jesus entra para falar em parábolas relacionadas ao chamamento dos judeus escolhidos. E agora, vamos ver aqui. Página 30 do livro das Eras diz: agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios.
O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente eles pudessem dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Essa grande coisa que vai acontecer recorrerá até Apocalipse 11 e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. E estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Ou seja, que antes o Evangelho passa aos judeus. Há um período de tempo aí para que eles continuem com a mensagem antes da igreja, os escolhidos partirem à casa do nosso Pai Celestial. E na página, vamos ver, página 130 do livro de Citações diz, versículo 1164, recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. O que é essa última trombeta, ou trombeta final? Ou sétima trombeta? E o sétimo selo será a vinda do Senhor. Essa última trombeta, ou seja, a sétima trombeta e o sétimo selo é o quê? A vinda do Senhor. Por aqui fala mais claro. Nosso irmão Branham diz, na página 129 do livro de Citações também, diz, ele disse que a grande trombeta tocaria. A grande trombeta, não trombetas agora. Festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que, sob a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar a José voltando. Isso é o que é a grande trombeta, vem? Diz, vem, todas as nações se reunirão em Jerusalém. Se encontra isso no livro de Isaías. Somente dei faz pouco um desses capítulos que líamos. Isso está em Isaías, capítulo 18, versículo 1 ao 3, e em Isaías, capítulo 27, versículo 12 ao 13. É onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria. Deus com ele. Então a noiva virá para estar com o noivo. O noivo com a noiva, então, o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico. E haverá novos céus e um novo mundo, viverão para sempre. E agora, há outro lugar. Vamos ver onde encontramos aqui o versículo 1150 da mesma página 129 diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são os dois profetas, Elias e Moisés. Agora vejam o mistério
Pelo mistério do sétimo selo são chamados os escolhidos dentre os gentios, e pelo mistério da sétima trombeta são chamados os escolhidos do povo hebreu. E essa grande trombeta é Moisés e Elias. Essa grande trombeta para o povo hebreu é o mesmo que o sétimo selo para os gentios. Vamos ver onde encontramos isto. Há um lugar onde está bem claro. Esta grande trombeta para os judeus, vejam vocês, é o mesmo que o sétimo selo para a igreja gentia. Na página 149 do livro de citações, diz... Vamos ler uma parte nada mais, diz: e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. O que é a última trombeta ou sétima trombeta? É o mesmo que o sétimo selo. É a vinda do Senhor. A sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor, e o sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor. Essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até esse tempo. Agora vimos como a sétima trombeta e a vinda do Senhor é o mesmo. Diz: essa é a trombeta, a grande voz de trombeta que chama os hebreus do povo de Israel e os junta neste tempo final. Agora, tudo isto é um mistério no programa divino que para este último dia seria aberto a todos os filhos e filhas de Deus. Diz: desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10, foi o sétimo selo, há 7 trombetas entre essas duas vezes. Como podemos dizer isso para fazer que as pessoas o vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar outra vez a original doutrina do Pentecoste. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está saindo. Todos estes profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. O veem? Leiam em seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado aí dentro com os judeus, sendo chamados fora. Entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. E
continua explicando aí sobre estes selos e do chamado ao povo hebreu. O outro versículo diz, agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta. Agora, para a igreja gentia, o mistério do sétimo selo é com o qual Cristo chama seus escolhidos do último dia. E com o mistério da sétima trombeta, Cristo chama os hebreus. Diz, o mistério do sétimo selo é conhecido. Ou seja, isso é para a igreja. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Moisés, ou Elias e Moisés. Aí temos o que está prometido para ser cumprido neste tempo final. E isto é o que dá a fé para ser transformados e raptados os escolhidos do último dia. A fé, a revelação para serem transformados e raptados, assim como a revelação para receber o perdão de nossos pecados e lavar nossos pecados. Onde está a fé, a revelação? Na primeira vinda de Cristo, obtendo a revelação, o conhecimento da primeira vinda de Cristo, e por como vem esse conhecimento, vem por meio do Evangelho da graça. E o conhecimento da segunda vinda de Cristo, do conhecimento do sétimo selo, vem por meio do Evangelho do Reino, para nossa transformação. O mistério da transformação, vejam vocês, gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Sem o conhecimento da segunda vinda de Cristo, nenhuma pessoa das que estiverem vivas na terra poderá ser transformada e raptada, porque não terá a fé a revelação que dará a transformação dos nossos corpos. E essa fé, essa revelação está na segunda vinda de Cristo, ou seja, no sétimo selo. Agora vimos este grande mistério aqui contido e vimos que para o último dia, se não soa essa trombeta final, não há ressurreição dos mortos em Cristo, nem transformação de nós, os que vivemos. Isto o repete nosso irmão Branham também, em diferentes lugares, através de suas conferências que ele ditou na América do Norte e diferentes nações. Vejam, o sétimo selo e a sétima trombeta, ele diz sempre que é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor para a igreja gentia é o sétimo selo sendo cumprido e aberto à igreja gentia. E a vinda do Senhor para o povo hebreu é a sétima trombeta soando e revelando o mistério da sua vinda com seus anjos, com Moisés e Elias. E agora, sabemos que haverá uma conexão ou entrelace com o povo hebreu no último dia. E esse entrelace
é o qual temos que estar vigiando, porque poderá se produzir de um momento a outro e se produz com pessoas que pertençam ao grupo dos 144 mil, isso assinalaria que o tempo para os escolhidos dentre os gentios está chegando ao seu final e que muito poucos faltam dentre os gentios para serem chamados e juntados. E nesse entrelace, se falta algum dos gentios para ser chamado e juntado, será chamado e juntado. E se terminou o recolhimento entre os gentios, então tudo será canalizado para os hebreus depois da obra de Cristo com sua igreja gentia. Ou seja, que temos que estar com nossos corações bem despertos, nossas almas bem despertas espiritualmente falando. E nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, para que assim não estejam sobre nós, porque de um momento a outro, Jesus Cristo sairá do trono de intercessão no céu e, em seguida, daí em diante, as pessoas, mesmo que queiram lavar seus pecados no sangue de Cristo, já não haverá sangue no trono de intercessão no céu, para Cristo ter misericórdia, estender sua misericórdia sobre os gentios. E já estará tratando com o povo hebreu. Assim que temos que estar preparados, porque assim como Cristo começou conosco, essa etapa que esteve durando muitos anos, na qual estivemos recebendo grandes bênçãos, mas vejam, quando alguns perceberam, já tinha começado, mas alguns não viram o entrelace que houve nessa nova era que começou a era da pedra angular, como se entrelaçou com a era sétima e como a mensagem subiu da sétima etapa à era da pedra angular. E como os escolhidos estiveram subindo, esse é um rapto espiritual. E o rapto literal que virá e a transformação literal que virá será porque já terá se produzido uma transformação espiritual no grupo, como grupo, foram transformados da parte das 7 eras da igreja gentia, a era da pedra angular, da sétima era da igreja gentia, que era uma era temporária como as demais, a uma era eterna, a era eterna da pedra angular. E, portanto, essa era, vejam vocês, é eterna. Por quê? Porque recebeu uma transformação por meio da revelação do sétimo selo. Essa era continuará por toda a eternidade. Na era da pedra angular está o milênio e está tudo o que vier depois do milênio, porque é a era eterna da igreja de Jesus Cristo. Nossos corpos também serão transformados de mortais a imortais, teremos um novo corpo e então estaremos fisicamente também imortais, incorruptíveis fisicamente e, consequentemente, viveremos durante o milênio e por toda a eternidade com esse corpo sem que fique velho. Será um corpo para toda a eternidade.
Agora vejam como o segredo está sob o quê? Sob o sétimo selo. E para o povo hebreu, sob a sétima trombeta está o segredo da vinda do Senhor. E o sétimo selo para nós, e a sétima trombeta, vejam vocês, é o mesmo, é a segunda vinda de Cristo. Agora, o mesmo que nós recebemos é o que receberá o povo hebreu. E ninguém mais sabe nada sobre este mistério, a não ser os escolhidos de Deus da era da pedra angular. É aí onde tem que subir os escolhidos entre os gentios e os escolhidos do povo hebreu também. Quando vemos esta aproximação que está se realizando neste último dia entre os escolhidos da era da pedra angular e o povo hebreu, temos que estar conscientes de que, em alguma forma, um entrelace está começando a se efetuar no programa divino. Lá na Guatemala, tivemos parte da comunidade hebraica da Guatemala, era o presidente ou o líder máximo da comunidade, não da embaixada nem nada, mas da comunidade hebraica, ou seja, dos hebreus que vivem ali em Israel. Sua esposa também esteve e estavam outras pessoas mais e seus filhos e compartilharam conosco e nós com eles nessa ocasião. E estive falando sobre de Jacó e de tudo o que obteve ao lutar sempre pela bênção da primogenitura. Como lutou e a comprou por um prato de lentilhas, e em seguida como lutou e obteve a bênção de Isaac, e em seguida como lutou e obteve a bênção do anjo. E aí lhes mostrei que essa etapa é a que será cumprida nestes dias. E eles estavam muito contentes ali, e eles em seguida nos falavam que estão esperando a vinda do Messias e todas estas coisas. E assim, pois, eles estavam muito contentes e nós também com eles. E foram uns momentos muito bons de companheirismo. Tivemos uns momentos muito bons ali na Guatemala. E levaram literatura também. Eles já conheciam algo também. E em diferentes países também Deus já está atuando a favor deles, e de um momento a outro se abre por completo a etapa para eles. Se realiza o entrelace, e ao se realizar esse entrelace por completo, já daí em diante, para nós, a bênção aumentará. Porque nossa era é uma era que vai de glória em glória na mesma era. Ou seja, dentro da mesma era vão as diferentes etapas. Durante as eras foram de glória em glória, mas quando terminava uma era, aí terminava a glória dessa era. Mas nossa era vai de etapa em etapa dentro da mesma era, como o dia quando amanhece, que nasce o sol e obtém a etapa da manhã, da madrugada, mas aí não termina o sol de iluminar, mas que passa a outra etapa, onde há mais luz e mais calor,
E em seguida passa a outra etapa, aonde se chega ao meio-dia, em seguida se chega a outra etapa de 12 a 13 da tarde e assim por diante, até que se cumpre o dia completo. E nossa etapa é assim, vai em aumento como a aurora, vamos ver, em Oséias, é que nos fala, e isso, vejam vocês, se cumpre na igreja gentia e no povo hebreu. Agora a promessa aqui, para o povo hebreu, se cumpre neste último dia. Diz, capítulo 6, versículo 1 ao 3 diz: Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. A ressurreição para o povo hebreu é para que dia? Para o terceiro dia, que é o último dia e sétimo milênio. E agora, vejamos, continua dizendo, e viveremos diante dele. Ou seja, que Israel voltará a ser uma nação com um rei sentado sobre o trono de Davi. Será a nação de Israel restaurada. E a nação de Israel restaurada, e o reino de Deus restaurado no meio do povo hebreu, e o reino de Davi restaurado no meio do povo hebreu, é com o Messias sentado no trono de Davi. Assim é como estará a nação hebraica, restaurada completamente. E isso é para o terceiro dia. Diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Como está disposta, como será sua saída? Como a alva, ou seja, como a manhã que vai obtendo mais e mais luz à medida que o sol vai saindo e vai iluminando mais e mais. E para os que temem meu nome nascerá o sol da justiça e em suas asas trará salvação. Na segunda vinda de Cristo, que é a vinda do sol de justiça, para o povo hebreu nascerá o sol, nascerá um dia, um novo dia, como a alva, e obterão a luz da revelação divina e serão restaurados como uma nação com o seu próprio rei, que reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as demais nações. Esse será o império, não dos gentios, mas o império do Messias, a nível mundial. Israel será a cabeça de todas as nações, pois aí estará a capital, aí estará o trono de Davi, ocupado pelo Messias, e aí estará a administração desse reino. E todo o território de Israel será o Distrito Federal. E a nós virá como a chuva tardia e temporã que rega a terra. Quando nos fala da chuva tardia e temporã, nos fala do ensinamento da sua palavra, do ensinamento da segunda vinda de Cristo e da primeira vinda de Cristo, como a chuva tardia e temporã. Ou seja, que primeiro recebe a tardia e depois a temporã. Ou seja, obtém esse conhecimento. Agora, como Deus começará a operar com eles? Vamos estar preparados e ser de ajuda e bênção para eles. Porque de um momento a outro se abre essa etapa para eles, e assim como
Teríamos gostado que, se houvessem muitos grupos que nos ajudassem, também eles desejarão que haja pessoas que os ajudem em tudo o que eles necessitarem. Mas aqui estará a Igreja de Jesus Cristo, que será o instrumento de Cristo com o ministério do último dia no meio da Igreja de Jesus Cristo para esse trabalho que Cristo estará fazendo. E depois que o entrelace já estiver, então nós iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, estejam na expectativa e conscientes dessas coisas que hão de acontecer. E sem nenhum fanatismo, mas pessoas normais, mas com a revelação do sétimo selo e da sétima trombeta, para orar por eles, pedir a Deus suas bênçãos, mas recordem que quando entrarem, esses 144 mil, ou quando começar a entrar, recordem, já se fechará a porta para os gentios. Portanto, aproveitemos bem o que nos resta, que deve ser muito pouco tempo, para levar a mensagem entre os gentios, para que se complete o número dos escolhidos de Deus entre os gentios, e também a mensagem se estenda por todos os países latino-americanos e caribenhos. E a América Latina e o Caribe tenham a oportunidade de entrar ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bom, jovens, até aqui era uma saudaçãozinha, uma pequena saudação, mas é difícil, pois, começar a falar e somente dizer bom dia e que Deus os abençoe, porque há tanto do que falar e estamos vendo através de todos estes recorridos as coisas que Deus está fazendo, que temos que contar a vocês do que Deus, pois, está realizando neste tempo final. Miguel já lhes contou algo e também Benji, seguramente, mas não leu isto, não sei se leu, no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora começa a receber esta mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda. Quando as virgens fátuas compreenderam que não tinham suficiente azeite em suas lâmpadas e quando vieram bater à porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar. Elas não terão a oportunidade no momento em que a mensagem estiver em circulação, a igreja terá ido. Agora, vejam vocês, entre as igrejas haverá também um movimento onde perceberão que algo esteve acontecendo. E entre as denominações, a mensagem vai estar também se movendo. Agora, entre os grupos denominacionais, para este tempo, vejam vocês, se estará movendo a mensagem porque entre eles também haverá escolhidos de Deus que receberão a palavra para serem colocados na era que lhes corresponde, a era da pedra angular. Mas os sistemas são os que não entrarão.
Agora já estamos vendo em diferentes países da América Latina e do Caribe que até ministros de diferentes grupos evangélicos e pentecostais também até nos prepararam as atividades. E foram eles os que realizaram tudo o que é necessário para que nós estejamos pregando na cidade deles. E isto, pois, é algo surpreendente, porque isso é algo que alguns não esperavam. Mas vejam, está escrito aí. E agora, quando seria que a mensagem estaria se movendo no meio das denominações? Na hora da sua vinda. Ou seja, que na hora da sua vinda, ou seja, na hora do sétimo selo, vamos dizê-lo, para que entendamos mais claro, na hora do sétimo selo e ministério do sétimo selo e manifestação do sétimo selo, a mensagem do sétimo selo se moveria entre agrupações evangélicas e pentecostais, como também vai se mover entre os hebreus neste último dia. Mas é a mesma mensagem que se esteve movendo entre nós. Vamos dizer, desde 74 em diante. Podíamos dizer desde antes, mas vamos marcar por aí com uma data, um ano, de 74 em diante, esteve se movendo em forma aberta o mistério do sétimo selo e no meio da igreja de Jesus Cristo. E agora vejam, de 74 ao 98 são como 33 anos, Miguel, por aí? Como 34 anos. 24 anos. 24 anos. De 63 ao 98 são 35 anos. Essa é a outra data. Agora vejam, desde o sinal do Filho do Homem no céu até este tempo vão 35 anos. Não sabemos se chega aos 41 anos com 8 meses, que é uma hora diante de Deus, mas isso vamos deixar aí quietinho. Ou seja, há uma hora aí, desde 63 em diante, e isso chegaria até que ano, Miguel? 5 anos mais, até 2003 ou 2004, chegaria uma hora diante de Deus desde 63, 28 de fevereiro de 63 até 2003 ou 2004, mas vejam vocês, tudo que Deus já fez desde 63 até aqui. E de 63 até aqui, estivemos vendo também que todas as nações estão se lamentando. E a cada dia lamentam mais e mais problemas econômicos, problemas sociais, problemas políticos, problemas militares, todo tipo de problemas, problemas ecológicos também. Nesses dias, diferentes partes do México estavam cobertas com fumaça ainda de dia por causa tanto dos fogos, incêndios dos bosques, como das canas, porque queimam a cana, parece também,
O que mais? Também houve o do vulcão também, por aí perto da Guatemala, ou na Guatemala. Há também tudo isso esteve contribuindo e, mesmo que a América Latina e o Caribe, pois não é uma potência militar, nuclear ou atômica, com armamentos atômicos, mas vejam, tem os melhores, que são os vulcões. Um vulcão nada mais, por quantas bombas dá? Por milhares de bombas. Como pode ser por milhares de bombas se a cada vez que faz uma erupção? Aí isso equivale a não sei quantas bombas atômicas. Quando faz uma boa erupção e um vulcão que fizer 10 ou 20, isso equivale a mais de um exército da nação mais poderosa. Mas isso, pois, Deus o tem aí reservado para a renovação da terra. Os que têm as potências que têm poder nuclear, pois destroem, pois e nós, com os vulcões, pois arrumaremos o terreno e estará renovado para o reino milenial. Mesmo que também os vulcões cubram algumas cidades, pois as que não convém que passe ao reino milenial já são cobertas de uma vez. E entrarão ao reino milenial as que devem entrar no reino milenial. Que Deus nos ajude e que Deus controle sempre os vulcões que não venham cobrir os latino-americanos e caribenhos, mas que façam o trabalho que devem fazer esses vulcões. E que tudo se cumpra conforme ao livro da verdade, a palavra de Deus. Bom? Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e novamente conosco, Miguel, para continuar. Deus abençoe e até amanhã, primeiro Deus.